de que forma se não por meio da poesia, da palavra, do Islã mesmo, eu poderia expor esse monte de dor. Foda. Mano, infelizmente, hoje eu fui levado a lembrar do meu irmão. Acho que um dos últimos vídeos que eu fiz aqui foi falando, né, que meu irmão bateu na minha mãe, que tá nessa situação assim, fodida entre eles e tal. E eu tava ajudando nas atividades da Amor Cruz e tal. E aí, em dado momento, né, tipo, a gente tava falando de uma ocasião que um amigo nosso, ele morou com uma pessoa esquizofrênica e como que, né, tipo, como que foi danoso pra saúde mental e tal, como que as acusações, essa pessoa e tal, ela tinha até foto espalhada pelo CRUSP, pelas coisas que fez, porque cometeu assédio, porque acho que talvez agressão física, eu não lembro agora. E aí. E aí um colega, ele, ele tem essa coisa de brincar, pai, tipo, de falar de maneira muito crua, né, assim, sobre algumas coisas. E ele falou sobre, de maneira muito crua, sobre esquizofrenia e sobre tratando como maluco. Mano, tipo, sinceramente eu entendo que é o jeito dele. Entendo a brincadeira, o culpo, mas não é nada pessoal mesmo, tipo, só que lembrar disso me deixa pensando no meu irmão e como, mano, e como, tá ligado? A vida dele sempre vai ser atravessada por esse olhar das pessoas achar que ele é maluco, tá ligado? E é a pessoa que eu cresci, né? Que eu dividi a minha infância. Que eu fico muito triste de hoje em dia a gente não passa de estranhos. É difícil. Mano, molhei o beck com lágrima. Porra. Mas é. Não sei, velho. Eu vim aqui. Aí, tipo, o pessoal percebeu que eu fiquei estranho quando tocou nisso, porque a pessoa que tava falando, né, que tipo. Tinha medo do cara porque ele fazia artes marciais e pá, e era grande. Aí ele brincou falando, se fosse um cara do tamanho do F, eu não teria medo e tal. E aí nessa hora as pessoas olharam pra mim, né, tal, e eu tava com o olhar distante, quietinho, pá. E aí geral percebeu. E aí eu acho que eu fiquei mais mal, porque geral percebeu. E aí, enfim. Aí eu acrescentei, né, que tipo, o pessoal às vezes tem dismorfia corporal, então
né? Eles ficam nessa de ficar fortes os caralho, porque sempre a aparência não tá boa o suficiente. Enfim, aí nós discutimos brevemente e tal. Aí eu percebi que começaram a me elogiar. Falaram da minha roupa, falaram que eu tava bonito hoje, que, sabe, puxando um pouco meu saco pra ver se eu ficava melhor. E aí, mano, aí o Victor veio. Ai, não era pra falar. Foda-se. Não é nada pessoal, só não queria citar pra parecer que é, mas não é. Vem conversar comigo, pedir desculpa, falar que não era tipo a brincadeira comigo e tal, não era me chamar de maluco nem nada do tipo. Aí eu expliquei, né, que eu tenho um irmão com esquizofrenia, que é um assunto sensível pra mim, aí nada, nada, nada pessoal mesmo, mano. Só que é difícil, mano, pensar. E aí ele perguntou se ele tava bem. Eu lembrei que o meu irmão nunca tá bem. Nunca tá bem, mano, nunca. Em nenhum momento. Isso é triste. Mas eu não sei, acho que eu só queria conversar. Falar sobre isso. Eu acho que é um bagulho que eu não costumo pensar muito. É como se fosse uma coisa que ficou pra trás da minha vida, uma parte que acabou. E o meu irmão. É isso, né? Foi importante em algum momento. Continua sendo, mas é diferente. Infelizmente. Eu só vim aqui. Aí conforme eu tava falando ali com o Vitor na hora de voltar, as lágrimas começaram a escorrer. Eu falei, não. Aí vim direto pra cá. Chorei, né? Tô mais aliviado. E acho que é isso. Pripe vadia.